E agora eu vou começar o sermão para vocês. Agora começa o sermão. Existia um homem na Bíblia chamado Simão, Cirineu. Simão estava em Jerusalém, na Jerusalém antiga, a que nós mencionamos no começo. Simão começa a subir uma rua estreita, a caminhar sobre uma rua estreita. E logo que ele começa a caminhar, ele vê uma multidão vindo ao seu encontro. Simão para, se assusta, olha aquilo, e aquilo vem ao encontro dele, numa rua estreita. De repente Simão, aquela multidão se aproximando dele, ele olha e ele entende tudo o que está acontecendo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo ali. Ele vê que toda aquela multidão está atrás de um condenado, que ali é o cumprimento de uma sentença de um homem. E ao se deparar nesse homem, ele enxerga exatamente tudo o que está acontecendo. Deixa eu te explicar por quê. Quando alguém era condenado naquela época pelo Império Romano, eles tinham uma placa mais ou menos do tamanho desse púlpito aqui, que era furada aqui e aqui, e uma corda era passada aqui. E nessa placa de madeira estava escrito exatamente em 3 línguas, em grego, que era o inglês daquela época, em hebraico e em latim, a sentença do condenado. Estava escrito o porquê que ele estava morrendo. Então quando Simão olha aquela placa pendurada no condenado, deixa eu te explicar mais uma coisa. Aquela placa era colocada aqui e o condenado era amarrado aqui. E mesmo assim amarravam as mãos desse condenado. E o executor do condenado, aquele que iria fazer a execução desse condenado, amarrava a mão dele no pescoço dele junto e no braço do soldado romano que ia matar ele. Então esse soldado ia puxando o condenado, e o condenado tinha que ficar com as mãos retas, porque a corda estava puxando ele, e todo mundo tinha que saber o porquê que ele estava morrendo. Então o soldado ia puxando ele, e ele caminhava com a placa no peito, dizendo as condenações e o porquê da morte dele. E por ali ele era arrastado e arrastado, e ia e levantava e caía e subia, e como uma coleira no seu pescoço, aquela placa indicando a condenação, a vergonha. Se era um assassino, estaria escrito em 3 línguas que ele era um assassino. Quando Simão olha aquela cena do condenado, estava escrito assim na placa: Yeshua HaMashiach. E o condenado cai aos pés de Simão. De repente um soldado romano olha para Simão e diz assim: ei, você aí! Oh, você rapaz! Simão olha e diz: eu? É, rapaz, você mesmo! Levanta o condenado! Agora é uma analogia minha, eu fico olhando ele falando assim: eu não. Coitado desse homem, eu não quero nem relar nele. E às vezes eu fico olhando assim, o soldado pegar a espada, ou levanta ou morre.
Não tinha conversa. E Simão não tem saída. Não tem como escapar disso. Ele pega o condenado. E o condenado põe a mão no ombro dele. E Simão levanta o condenado. Às vezes eu fico imaginando que Deus coloca uns romanos na nossa vida. Sabe por quê? Porque tem gente que só funciona debaixo de pressão. O que é para fazer não faz, mas quando está pressionado, quando tá não tem, aí ele faz. Quando mostra a espada, quando mostra o revólver, aí ele faz. É por isso que às vezes Deus coloca soldados romanos na nossa vida, porque nós ficamos acomodados. Nós não queremos ajudar ninguém, nós não queremos. O nosso mal é sempre deixar para amanhã, porque nós sabemos que quinta-feira vai ter o culto. Então até quinta-feira, aí a gente vê o que a gente faz. Aí a gente perdoa, aí a gente oferta, aí a gente abraça o irmão. Esse é o mal, nosso mal, esse é o nosso mal. Nunca vivemos o hoje, sempre esperamos que o amanhã nunca vai acabar. E Simão ali, levantando Jesus. Eu vou explicar para você uma coisa aqui. Antes de Simão levantar Jesus, Jesus carregava aquela cruz pesada, o madeiro pendurado e o madeiro nas costas carregando. E ele sangrava por tudo dilacerado, tudo cortado. A carne estava aberta e o sangue escorria. E o condenado Jesus Cristo pisava no próprio sangue ao caminhar. Slof, 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 slof. E atrás das pessoas, elas iam amaldiçoando, tacando pedra. Maldito, herege, mata ele, condena logo esse homem. E essas pessoas iam pisando onde Jesus pisou, e automaticamente elas eram curadas, elas eram saradas, porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então não há como não ser sarado ao se deparar com as pisaduras de Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ali Simão abraça Jesus, levanta Jesus, e Jesus coloca a mão no ombro dele. Agora eu vou explicar para você por que foi no ombro. Porque para o judeu, ele consegue marcar a história só de duas formas: ou com os discípulos, ou sendo um teólogo, para que você entenda. Teólogo, alguém que estuda muito a Bíblia. Um judeu aos 5 anos de idade, ele vai para um credo, onde ele estuda até os 14. Ele tem que estudar os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu não sei decor. E quando ele completa 14 anos de idade, ele é colocado diante de um santuário, de um sinédrio, e ali existe 70 doutores da Bíblia. E esse jovem aos 14 anos sentado ali, os doutores da lei e da Bíblia, 70, um a um, começa a perguntar para ele o que está escrito em Deuteronômio 15, versículo 4, o que está escrito em Gênesis 2, versículo 9. E ele não pode errar uma frase, uma letra, uma vírgula, um ponto, um acento. Ele não pode errar. Se ele erra, no final, o sinédrio, os doutores da lei, da Bíblia, vem cá, jovem, pega na mão do judeu, meu Deus,
e diz assim para ele: muito obrigado, você não serve para continuar a história dessa nação. Você não serve para continuar a história do nosso povo. Só lhe resta 3 coisas: servir a Deus, constituir família e ir trabalhar. Obrigado. É assim que os judeus fazem. Você consegue entender isso? Jesus estava por entre esses 70 aos 12 anos de idade. Os pais dele não acreditavam nele, porque eles pegaram a caravana e voltaram embora. E Jesus ficou 3 dias perante esses homens. E desses 3 dias ele citou Êxodo, Levítico, Números, ele citou os livros poéticos, ele citou os salmos e ele citou os profetas. E ali os homens falavam: de onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanto conhecimento? Mal sabia eles que ali estava o Verbo vivo encarnado. Mal sabia eles que ali era a própria palavra de Deus. Agora vem cá de novo. Quando um judeu passava, o que aconteceu com Jesus, aos 12 anos de idade, eles colocavam a mão no ombro e dizia: bem-vindo, eu farei de você um doutor da Bíblia. Eu te rejeitei, agora estou te aceitando. Você consegue entender por que Jesus colocou a mão no ombro de quem estava ali no momento com ele, levantando ele? Você consegue entender isso? Jesus estava dizendo ali para ele: eu te aceito. Eu farei de você um discípulo. E se você olhar a faixa etária de idade dos discípulos de Jesus, porque Jesus dos 12 até os 30 estudou, e depois dos 30 ele foi fazer o ministério. E ali Jesus foi e chamou Pedro, chamou todos os discípulos. E esses discípulos, já pessoas, líderes ali, aquele sinédrio já havia pegado na mão deles e dito: você não serve, você não serve, você não serve. E Jesus, quando se formou, foi atrás deles lá no mar e disse: Pedro, vem aqui, pega no meu ombro, eu te escolhi, eu te farei pescador de homens. Você serve para o reino, porque eu estou habituado com o reino, e o reino são coisas que homens rejeitam, mas o meu Pai não rejeita. Você, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar dizendo que você, nessa hora, está sendo colocada a mão no seu ombro. Líderes te rejeitaram, homens rejeitaram você, pessoas não quis você ao lado delas, mas o Espírito Santo, Jesus Cristo, está colocando a mão no seu ombro nessa hora, dizendo que você é um discípulo dele, você é um escolhido, e que você vai ser pescadores de homens e mulheres e jovens e adolescentes. Sinta o Espírito Santo colocar a mão no seu ombro. Em contrapartida, você vê do outro lado, a época que Jesus morreu era a época pascal. O dia que ele morreu estava sendo comemorado, o dia do sacrifício. E naquele dia, o sirineu estava indo para essa festa judaica. Essa festa judaica existia um pátio, um santuário, onde ficava um homem na porta. E nesse santuário existia um altar com 12 pedras em momento circular, de 2,80 metros, conforme Jesus ordenou, como Deus ordenou no Antigo Testamento. Deixa eu dizer para você, na porta ficava um homem. E nesse altar, e nesse lugar, era repleto de judeus. E de povos e nações ali, que eram judeus, que estavam espalhados, que vinham. Porque se você for ver, lá onde a gente leu,
diz que ele estava vindo do campo. Ele estava vindo do campo e se depara com Jesus. Agora, eu vou tentar te explicar o que Simão estava fazendo ali. Simão estava indo para essa festa e se deparou. Para ir para essa festa, só se passasse pela via dolorosa. Não tinha outro caminho. Ele tinha que passar ali. Então você imagina um santuário onde ele queria estar. Nesse santuário tinha um homem na porta. Você tinha que estar com a túnica branca, todo branco, de linho, sem nenhuma mancha, nenhuma linha, sem nada de defeito na sua roupa. Se existisse algo que aquele cara que estava na porta, aquele sacerdote na porta que cuidava, visse em você, ele ia falar: não pode entrar, fica aí fora. Toda vez que a Bíblia mencionar linho branco, ela está falando de justiça. E ali, se você for ver, eu imagino a cena de Simão chegando na porta de Jerusalém, abrindo a sua mala, colocando a sua túnica branca, suas vestes brancas e indo de encontro ao santuário. Mas aí não tinha jeito, ele já tinha se manchado todo de sangue. Ele estava todo coberto de sangue. Para Simão não tinha mais jeito. Então, essa festa em contrapartida acontecendo lá. Todos de branco, todos de branco. Perfeito. O sacerdote colocava uma ovelha aqui, para que você entenda, pendurada. Ela ficava pendurada aqui. E ele entrava no altar assim, ó. Para ver se a ovelha berrava. Porque na verdade, quem berra é bode. Ovelha não berra, ovelha chora. Eu acho que ninguém nunca viu talvez um bode morrer. Mas eu ouvi dizer que ele faz um tropé, que ele faz um escarcéu, que ele berra, que ele grita, que ele gospe, que ele faz tudo para não morrer. A ovelha, ela vai muda, calada, para cumprir aquilo que está ordenado a ela. O sacerdote corta ali a ovelha, e em espiral, que é o sinal da aliança, ele gira por 7 vezes naquele altar. E por 7 vezes ele dá a volta em sentido horário. E quando dá a 7ª volta exata, acaba o sangue da ovelha. Perfeitamente. Perfeitamente. E quando esse altar está com o sangue, ele não pode mais tocar, porque já está santo, é puro. Então ele pega aquela planta que está mencionada em Salmos: purifica-me segundo o isótopo. Ele coloca essa planta, e a função dessa planta é sugar, é absorver aquele sangue. Então ele não pode pôr a mão, ele pega uma placa de madeira com pontas e finca no isótopo. Então ele levanta aquela placa com o isótopo, e o sangue escorre no madeiro. Foi por isso que Jesus não morreu sufocado, não morreu degolado, não quebraram um osso sequer dele, não morreu atropelado, não morreu porque quebrou o pescoço, porque o sangue de Jesus tinha que escorrer. O sangue de Jesus tinha que escorrer no madeiro. Eu quero concluir essa mensagem e que você entenda e saia daqui para voar. Que se você não voar depois de hoje, eu não sei o tempo que vai levar na sua vida
Tem gente que acha que nem dá mais tempo. Mas eu vou declarar para você profeticamente: é tempo de voar. É o tempo que você precisa voar. Porque o que está liberado para você no mundo espiritual, você só vai alcançar se voar. A crucificação, os católicos, eles, se você entra na igreja católica, ou se você já foi católico, você vai ver 14 quadrinhos. A via dolorosa foi dividida em 14 partes. Aonde Simão levantou Jesus é uma das partes. E Simão, sem restar mais nada para ele, vai embora. Pega o seu caminho e vai embora. Nessas 14 estações, a próxima depois de Simão, que é onde hoje existe uma capela e uma pedra, a próxima até ele, um pregador contou os passos, quantos passos daria até a próxima estação, e dava exatamente 50 passos. E eu vou dizer para você por que você vai voar, e por que essa igreja vai voar, e por que nós vamos voar, e por que nós vamos sair do anonimato. A próxima estação, sabe qual é? É o Pentecostes. Que lindo. É o Pentecostes. É o fogo. Eu quero agora profetizar na sua vida uma coisa. Levanta a sua mão. Eu quero profetizar que a Bíblia ensina você a contar os dias. A Bíblia diz: conta os teus dias. É sábio isso. Hoje você aprendeu a estação em que Simão ajudou Jesus Cristo. E por que Jesus colocou a mão no ombro de Simão? E você entendeu isso, que hoje o Senhor coloca a mão no seu ombro. Levante a sua mão. Preste atenção. Em 50 dias, o Senhor vai realizar o teu maior sonho. Aquilo que ninguém mais acreditava na sua vida. Conte os dias, como eu tenho feito. Conte os dias de hoje até 50. Eu não estou dizendo que vai ser no 50. É entre os 50 dias. Coloque isso no teu coração. O Senhor vai realizar o teu maior sonho. Porque o Pentecostes do Senhor vai acontecer nessa igreja, nesse lugar. E eu vou ver as cinzas sendo espalhadas. E eu vou ver o vento do Espírito soprar. E eu vou ver as pessoas se convertendo. E eu vou ver você um discípulo do Senhor. Se você acredita, você precisa dar um glória mais forte. Você precisa crer nisso, que é 50 dias que a sua vida vai mudar. Conta os teus dias. Ovelha chora. E eu tenho visto pessoas chorar em pregações aqui. Eu tenho visto pessoas entrar nessa porta e chorar nas revelações. Anos e anos eu vejo pessoas entrar nas quinta-feiras, serem reveladas, serem mudadas, serem transformadas, e saem. Mas sabe o que essas pessoas estão fazendo que você não tinha entendido até hoje, nem eu? Elas estão espalhando quem nós somos. Elas estão dizendo: aquele povo lá é doido. Eu não entendo aquele povo. Por que Deus usa tanto eles?
Por que que eles têm tanto que a gente não consegue? A nossa igreja é cheia de gente, mas nós não temos o que eles têm. E eu vou dizer para você o que você vai responder quando alguém falar com você. Você vai dizer assim: a minha unção é inegociável. O que Deus me deu eu não troco, eu não negocio com ninguém. Não tem dinheiro, não tem ministério, não tem chamado que me faça retroceder aquilo que Deus me chamou. Toma isso para a sua vida. E eu vou concluir. Simão tinha 2 filhos. Pode abaixar a sua mão. Um deles, deixa eu ver o nome, é Faro. É Faro. Simão vai embora para sua casa, triste, cabisbaixo, não entendendo muito aquilo, porque ele queria muito participar daquela festa. Porque o judeu entende que quando o sangue é aspergido, porque aquele sacerdote fazia assim, ó, o sangue ia de cima para baixo, e o judeu entende a redenção de Deus. Então muitos judeus aglomerados ali queriam apenas uma gota daquele sangue. As mulheres tinham que olhar pelas valas, elas não entravam. E hoje eu vejo tanta mulher com tanto ministério profético, oradora, intercessora, pregadora. Ah, que vitória! Ah, mulherada, que vitória! Essa igreja é regida por uma mulher de Deus. Que vitória! Agora entenda, ele todo cheio de sangue indo embora, senta na mesa com os seus filhos, tira aquela túnica manchada de sangue, e os seus filhos já tinha mais de 14 anos, já era velho, já tinha pegado na mão deles também. E eu vou te dizer o porquê que já tinha pegado na mão deles. Faro senta com o pai dele na mesa, Simão, e o pai dele começa a dizer: eu estava indo, quando eu entrei na rua fechada, estreita, havia uma multidão. O filho dele, começa a anotar, vai lá nos profetas, continua, pai. E aquele homem estava sendo crucificado, e dizia a placa no peito dele que ele estava condenado à morte. Isaías, continua, pai. E aquele homem caiu aos meus pés, filho. E eu não queria tocar nele, porque eu estava todo de branco, perfeito para ir para o sacrifício, para receber ali a justificação de Deus. E o soldado me obrigou a pegá-lo e levantá-lo, e ele pôs a mão em meu ombro. Pai, o senhor não entendeu? Esse é o nosso Salvador. Esse é o Rei dos judeus. Esse é o que veio fazer a redenção para nós, nos fazer livres. Ele é o que veio para salvar a humanidade. Faro, dizendo ao seu pai isso, eu completo e finalizo essa mensagem com Paulo, na sua carta magna, na melhor carta que ele escreveu, que é Romanos. Ao final dessa carta ele começa a agradecer os missionários, aqueles que servem ao Senhor, que servem a graça de Deus. E ao final está escrito assim: agradeço a você, servo Faro, obreiro aprovado do Senhor. O pai de Faro fez com que ele entendesse que ele foi aceito a ser um discípulo de Jesus. E ele foi evangelizar o continente africano. Entenda que Deus quer usar você poderosamente.
Você não foi feito para entrar numa igreja todo culto e ir embora para sua casa sem mudar as pessoas, sem mudar o ambiente, sem mudar a sua casa. O Senhor colocou a mão no seu ombro e falou: é hora de voar. Está na hora de voar, igreja. Está na hora de você voar. Saia hoje daqui, dessa igreja, com o sentimento, com o coração, como o de Faro. Entenda que você é um discípulo do Senhor e Ele está te convidando. Na verdade Ele já te convidou, agora Ele está nem te chamando mais. Já está sendo uma ordem gritando no teu peito assim, ó, fazendo você arder, 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 porque Ele está falando voa, 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 e você não consegue sair do lugar. Mas conta os teus dias. O primeiro dia que você vai tentar voar é hoje, ao tentar dormir no seu travesseiro. Lembra de tudo o que foi dito aqui. Lembra que você já está num nível mais alto, que você foi reconstruindo a sua vida em momentos tristes, em momentos que você estava entulhado e se reerguia e erguia novamente com o Senhor. Lembra que você está num nível alto. Lembra que você sofreu para que tivesse maturidade, para que hoje você pudesse entender o que Deus quer fazer. Você precisa voar. E que você saia nessa noite voando a presença de Deus. Amém? Leve para o teu coração essa palavra. Seja agraciado. E ao deitar na sua cama, lembra assim: Espírito Santo de Deus, eu quero voar. Diga isso para o Espírito Santo: eu quero voar. Eu preciso voar, Espírito Santo. Eu já andei tanto. Eu preciso te alcançar. Amém? Vai chegar um momento em que as pessoas vão tocar em você. Escute. Elas vão dizer assim: isso não é... Eu não sou pregador andarilho. Eu sou pregador de um lugar só por enquanto. Por enquanto. Eu sou um homem comprometido com as coisas de Deus, com o que Ele me chamou, porque a minha responsabilidade é com Ele, depois com a igreja e depois com vocês. Antes de tudo isso, depois de Deus, tem a minha esposa. Vai chegar um momento em que as pessoas vão tocar em você, vão tocar em você. E quando elas te tocarem, Deus vai trazer no seu coração o que você vai ter que falar. E você, como um bom discípulo, como uma boa discípula do Senhor, vai ser usado, vai ser usada, e vai dizer assim: Deus está mandando eu te dizer, com autoridade. Você vai transformar as pessoas que tocarem em você, porque você entendeu o chamado. E o nosso chamado não é só tocar, só cantar, só pregar. O nosso chamado é transformar. Entenda um chamado de Deus para a sua vida. Receba isso aonde você estiver, na sua cidade, na sua casa, que o Senhor vai usar a sua vida. Amém? Conte os seus dias. Que dia é hoje? 16? O que eu estou vendo de sorriso. Dias para você alcançar o teu maior sonho. É por isso que eu estou voando. Eu podia falar 50 dias para você receber uma bênção, para você ter um tutu aí na sua mão.
para você comprar sua casa, seu carro, mas não. A não ser que isso fosse o seu maior sonho. Eu acho que não é o maior sonho de uma pessoa ter um carro ou uma casa, não pode ser. Deve ter coisa maior aí. Mas você vai alcançar, você vai conquistar. 50 dias. Conta os teus dias. Não deixa de contar, porque se você deixar de contar, irmão, aí também você não quer nada, né? Vai vir o irmão falar, ó, deu 50 dias. Ah, não recebi. Mas não contou? Conta os dias, irmão. Conta os dias. Dia 16, conta 50. Já vai ter gente que vai chegar em casa, vai marcar onde vai dar os 50. Não vale. Conta um por um, hein? Eu já tô, não vou falar onde eu tô. A conta. Amém? Eu vou encerrar o culto. A irmã Cleusenice vai vir aqui. Tem algo que ela tem que concluir com algumas pessoas e com vocês, tá bom? E depois do culto, após o culto, reunião breve sobre o retorno do teatro. Ai Deus, tem gente que já começou a voar e eu nem sabia. E todos que se interessarem no salão depois do culto. A todos que se interessarem no salão depois do culto. Teatro. O que motivava os evangelismos de carnaval. Amém? Você que se interessa por teatro. E eu acho que tem algumas coisas novas Deus está me dizendo aqui. Não é mais só aquele negocinho, não, né? Deus está me dizendo que tem coisa nova vindo. Você não sabe o que é uma pessoa ter um ministério, um dom, e se calar. Você não sabe se você não tem. Eu escrevi no meu Face assim: você não pode criticar uma história se você não tem uma. Busque uma história para a sua vida, para você entender as pessoas. Amém? Eu estou já prolongando tudo aqui. Coloca a mão no seu coração, que eu vou encerrar. Mas a irmã Cleusenice vai vir falar aqui, ó. Está aqui já. Pastora, quer falar? Amém? Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse tempo. Que o Senhor venha nos instruir, Senhor, para voltarmos aqui, Deus, voando para os nossos ministérios, para a nossa responsabilidade, voando para as almas, Senhor, que estão gritando lá fora, voando para as pessoas que precisam ser amadas e que vivem dos restos sentimentais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, instrua-nos, Pai, a contar os nossos dias profeticamente, crendo que o Senhor é aquele que vai fazer na nossa vida o nosso maior sonho. Eu quero te agradecer por esse tempo, Deus, por essa palavra, por as pessoas que vieram aqui, Deus, e que eu tenho certeza que vão sair daqui motivadas, diferentes, transformadas, Senhor, a buscar uma história, a buscar algo novo na Tua presença. Que o Teu grande amor, Senhor, possa nos guardar, nos levar, Senhor, e nos trazer aqui novamente, Pai. E que a Sua graça, aquela que é salvadora, aquela que é acolhedora, Senhor, aquela que nos abraça, Senhor, que vem do Teu Filho Jesus, Senhor, e as Tuas doces consolações, junto ao nosso grande amigo Espírito Santo, repouse sobre nossa cabeça, sobre nossos irmãos, sobre nossos filhos, sobre nossa casa, nossos parentes e nossos amigos, sobre os nossos vizinhos, Senhor, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e nação. E todas as nações te louvam, Deus, porque Tu és adorado, Senhor, por todas as nações. Amém. Amém? Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Irmãos, vou pedir um pouquinho mais